Boa noite, família ProErd. Hoje eu tô aqui com o físico Júlio Eu. e o fisiculturista Felipe. Boa noite, pessoal. Ô Felipe, você poderia me falar um pouco sobre a base da segunda lei de Newton? Claro, com certeza. A segunda lei de Newton, também conhecida como a lei da dinâmica, é uma das leis mais fundamentais da física. Ela descreve a relação entre a força aplicada a um objeto e a aceleração resultante que o objeto experimenta. Por exemplo, se eu empurro um carrinho de supermercado, o carrinho de supermercado vai longe, porque eu apliquei a força nele, aí a aceleração é maior, porque o peso dele é leve e tal. E se eu fizer a mesma coisa em um carro, eu vou conseguir, mas os frangos não, entende? O carro é muito mais pesado do que um carrinho de supermercado. Então eu vou conseguir, mas você não, entendeu? Mexer o carro. Beleza. Mas tipo, se eu quisesse calcular a fórmula, como que eu poderia calcular? Simples. A fórmula da segunda lei de Newton é F igual a m vezes A, que sendo o F a força, o m a massa e o a aceleração. Certo. Obrigado. Agora, boa noite, Júlio. Tá aí? Tô aqui. Você poderia me falar a força resultante e a aceleração na segunda lei? Bom, de acordo com o físico Newton, a força resultante ao objeto é igual à massa do objeto multiplicada pela aceleração resultante. Ou seja, se a força aplicada no objeto aumentar, a aceleração também aumentará. Da mesma forma que, se a massa do objeto aumentar, a aceleração diminuirá devido ao peso. Agora, você poderia dar exemplos práticos? Por exemplo, como o nosso fisiculturista mais conhecido como Frangalo falou, quando empurramos o carrinho de supermercado, a nossa força é muito superior à sua massa, fazendo com que ele acelere facilmente. Agora, se ele fosse mais pesado, nós não conseguiríamos empurrá-lo tão facilmente por causa da sua massa. Outro exemplo é o lançamento de um foguete ao espaço. Para que o foguete seja lançado com sucesso, é necessário aplicar uma força suficiente para produzir a aceleração necessária para vencer a gravidade terrestre. Certo. Eu também queria E... falar um exemplo que se, por Cala a exemplo, se boca, eu der Fred. Não um, quer falar um nada não, tapa. moleque. Não, deixa eu falar um exemplo. Eu sou fisiculturista Deixa aqui. ele brincar. Eu queria falar um exemplo. Se eu der um tapa no Júlio, eu vou enterrar a cabeça dele no chão, porque minha força é muito maior do que a dele, entendeu? E aí ele vai acelerar 100 mil quilômetros por hora até o fundo da Terra. e agora, se ele fazer o mesmo, sua cabeça vira um tapete. Com certeza não. Fisiculturista, você poderia calar a sua boca? Esse exemplo do foguete que você disse tem a força, que precisa da força para ele se movimentar. Poderia dar essa explicação da relação dos dois? Bom, segundo a de Newton, que nos ajuda a entender bem essa relação de força e movimento, quando aplicamos a força em um objeto, estamos alterando seu estado de movimento. Se a força for maior do que a resistência oferecida pelo objeto, ele se moverá. Agora, se a força for menor do que a resistência, o objeto não se moverá ou se moverá com uma velocidade constante. Como, por exemplo, se o objeto for muito pesado, maior que a sua força, ele não vai se mexer direito. Se a massa dele for bem menor e essa força for superior, ele vai embora. Pelo que eu entendi, a aceleração de um objeto varia de acordo com a massa e a força que foi usada para empurrar ele. O exemplo é tipo assim, se eu e o Felipe estivessem brigando e aí eu empurrasse ele não se moverá, porque a massa dele é maior que a minha força. Agora, se eu pegar o caminhão e bater nele, ele vai voar, porque a massa dele é menor que a do caminhão.